E pessoas, esse aqui é o mercado popular de Rio Branco, chamado de Elias Mansur. Olha aí a castanha no Pará, ela vem aí dentro, ela vem dentro de um invólucro bem duro. Aqui ó, vocês podem ver, mercado, o cheiro, é impressionante o cheiro bom que tem esses mercados. Você vê que a fruta mesmo, as coisas são fresquinhas, né? A variedade, a planta, a vivacidade do verde, do natural da fruta, o cheiro que exala. Posso dizer que no Rio de Janeiro não tenha não. Para quem já foi, variedade de coisas. Para quem já foi no Mercadão de Madureira, tem uma ideia do que eu estou dizendo. Lembra um pouco. Aqui é a parte das carnes, ó, os peixes, muita oferta de carne, de peixe, né? Fresquinho aqui porque é do Rio, né? A parte de peixe, de pesca aqui é muito forte, né? Pois é, gosto muito dessa coisa de mercado popular. Acredito que isso devia ser bem mais difundido no Brasil. Não só o mercado popular, como uma coisa que eu vi muito recorrente na Argentina, que é o camping municipal. Todo município oferece um camping, cobra uma taxa, algo não que seria muito caro, em torno de seria no Brasil R$10, oferece banheiro, banho, e a pessoa bota a barraca dela, ela pode viajar a qualquer cidade da Argentina que você vai encontrar um camping municipal. E numa cidade que você não encontra um camping municipal lá, sempre tem uma área que você pode acampar, e isso é uma coisa muito tolerada. Então fica a ideia aí, Brasil. Camping municipal, arrecadação. Os últimos 100 anos de Brasil foram enriquecidos pela gloriosa conquista de uma vasta floresta amazônica que pertencia à Bolívia. Há um século, a bravura de índios e seringueiros nordestinos resultou na formação do Estado Independente do Acre. Depois, liberado por Plácido de Castro, o povo fez a revolta acreana. Aqui, gente, estou na entrada do Museu da Borracha, Rio Branco. Pois é, estou aqui no Museu da Borracha e aqui tem um painel bem interessante intitulado Caminhos da Borracha, a Floresta e o Surgimento de um Povo. Vou mostrar para vocês um pouco desse painel. Ele é numerado, né? 1. Há séculos os índios da Amazônia conhecem e usam o látex da seringueira. 2. Em 1774, Charles Marie de la Condamine, viajando pela Amazônia, conhece a borracha através dos índios e leva para a Europa, causando espanto. 3. Surge em Paris a primeira fábrica de produtos de borracha. 4. Charles Goodyear desenvolve a vulcanização da borracha, viabilizando seu uso para inúmeras aplicações industriais. 5. 1850. Até essa década, a borracha era extraída no Baixo Rio Amazonas e exportada para a Europa em pequenas quantidades. 6. A Revolução Industrial da Europa faz explodir o consumo e eleva o preço da borracha, provocando um aumento de produção na Amazônia. Aí começa a coisa, para vocês entenderem, né? Quando começa a borracha ter interesse industrial, é quando começa a coisa, ó lá. 7. 1870, início do primeiro ciclo da borracha. Foi necessário expandir as áreas de produtoras do látex para o Alto Rio Amazonas e seus afluentes, fixando o modo de vida dos seringais por toda a Amazônia. E é justamente nessa expansão dos seringais que nasce, né, o germenzinho, o ovo zigoto do Acre. Pois é, porque com essa expansão dos seringais é que começa-se as pessoas entrarem no que seria o limite além da fronteira do Brasil. E assim, causando, claro, por uma especulação econômica, uma certa crise com a Bolívia, porque eles também faziam a extração do látex. Eles também conheciam. Um dado interessante é que os índios descobriram, né, o látex, eles usavam látex. Então, se não fosse os índios, o homem branco não teria chegado na borracha para suspensórios lá em Paris. Goodyear não teria chegado no processo de vulcanização
né, da borracha, da estabilização e purificação da borracha para fins comerciais. Ou seja, não existiriam carros, né, com as suas rodas circulando, porque as rodas são de borracha. Os aviões, como é que pousariam? Também não daria, né? Sem roda de borracha fica complicado. Ou seja, se não fosse os índios, a gente não teria carro, a gente não teria avião hoje em dia. A invenção de Santos Dumont seria inócua. Agora, desse dado, né, de busca pela borracha, o Acre vindo a existir, né, depois de toda essa história aqui das revoluções, das repúblicas proclamadas, Plácido de Castro, vem o segundo ciclo da borracha. Começa a ver a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e já havia sido contrabandeado para a Malásia 70 mil sementes do seringueiro, né? E a Malásia começa a produzir o primeiro ciclo da borracha, justamente quando a produção da Malásia começa a acontecer e a borracha brasileira não se torna mais vantajosa. Só que com a Segunda Guerra o Japão toma conta daquela área da Malásia e não se tem acesso à borracha para aviões, carros de guerra, aquela coisa toda. Então os Estados Unidos entram em contato com o Brasil e falam: olha, a gente precisa de borracha e precisamos mais ou menos de uma demanda de borracha, de uma extração de 100 mil homens, 200 mil braços, né? 100 mil homens para poder extrair e mandar para a gente toda a borracha necessária para a guerra. Nós oferecemos, os Estados Unidos ainda disse, né, $100 por pessoa que o governo brasileiro conseguir colocar lá na extração da borracha. Getúlio Vargas vai no Nordeste e diz: não, então é crise no Nordeste, a gente faz o seguinte, a gente manda esse pessoal todo lá para a selva. Então, compulsoriamente, as pessoas são levadas, né, eles chamam de soldados da borracha, e são levados para a selva, esses nordestinos, para poderem extrair borracha. Não foram os 100 mil, Getúlio não conseguiu os 100 mil. Estima-se que foi 57 mil nordestinos, sendo que desses 57 mil, 30 mil foram cearenses. Chamados os soldados da borracha, com a promessa de que teriam uma aposentadoria equiparável, igual à aposentadoria dos militares, esses soldados da borracha. Chegaram na selva, começou a haver um sistema de peonato. Que sistema de peonato é esse? É um sistema também chamado barracão. O cara chegava lá, ele, né, trabalhava na extração da borracha, ele precisava de arroz, ele precisava de comida, e ele ainda não tinha o dinheiro para pagar. O dono do barracão lá da venda dizia não, que era o próprio seringalista, ou seja, o dono da produção. Ele dizia: não, você pega aqui comigo, a gente bota num caderno aqui e no final do mês você me paga. Ele superfaturava os preços, claros, então nunca se chegava a pagar, né? Quem trabalhava ali nunca tinha dinheiro para poder pagar o próprio consumo que tinha para poder trabalhar na extração da borracha, né? E quem tentava fugir era morto. Era chamado também os escravos da dívida. E essa palavra escravo da dívida, ela tem uma origem grega. É a palavra adicto. Adicto quer dizer escravo, escravo de. E surge essa palavra para escravo da dívida. Naquela época, se você fazia um empréstimo e não tinha como pagar, você entregava a sua liberdade, né, para a pessoa a qual você pediu o dinheiro emprestado e passava a servir essa pessoa para a vida inteira, num sistema de escravidão. E daí vem a palavra adicto, que ela é usada do inglês addicted para viciado, né, para pessoa que tem vício em determinado tipo de droga. E esses seringueiros que iam para a Amazônia eram feitos adictos por uma dívida do próprio alimento que eles precisavam em remédio para o trabalho deles. E descendente de um desses seringueiros nordestinos, cearense, foi esse cidadão aqui, ó, Chico Mendes, ele mesmo. Ele foi descendente de cearenses, mas ele estava por livre e espontânea vontade trabalhando como seringueiro, e a única preocupação dele era com o meio ambiente. Ele era um ambientalista e ele foi morto por isso em 1988. Aí, 1929.
Construção do Mercado Velho, o edifício. Concluída a obra justamente quando teve aquela crise nos Estados Unidos. Bom, já sabemos agora um pouco mais da história do Acre, que o Acre existe, e um pouco do que existe no Acre, em Rio Branco pelo menos, na capital, né, desse estado. E uma notícia para vocês: o Turco está vindo para Rio Branco. Ele disse que está muito satisfeito com o documentário e que agora ele se sente seguro porque ele percebeu que existe mesmo o Acre, né? Então ele está vindo aqui, ele vem em Rio Branco e ele quer conversar comigo. Ele quer ter uma conversa comigo. Provavelmente, né, ele vai me pagar, claro. E ele falou que quer conversar, que ele está muito satisfeito. Então ele está vindo e vai me encontrar no aeroporto Plácido de Castro, e eu vou mostrar para vocês o aeroporto e vou dizer para vocês o que a gente vai conversar, como é que foi o desfecho desse trabalho. O Acre existe, uma jornada da memória. Obrigado por terem vindo junto nessa história. O último episódio, assistam.